feliz de vocês estarem aqui conosco hoje. We are a church that's international, Nós temos uma igreja que é internacional. and when you attend our services, you'll see that. Quando você vê os nossos cultos, você pode ver isso na nossa igreja. My late husband and I started the church in 1981, Meu falecido marido, nós fundamos a igreja em 1981. and my late husband was a man of vision. E o meu marido era um homem de visão. Proverbs 29:18 says, "Without a vision, people perish." Na Bíblia diz em Provérbios 18 que sem visão o povo perece. And my Bible says, "Without a sense of responsibility." E na minha Bíblia diz, sem um senso de responsabilidade o povo perece. So, as Christians, we've been called to have a sense of responsibility. Como cristãos, nós temos o chamado de termos um senso de responsabilidade. So when we started our church, we started it in faith because we did not have the money. Quando nós começamos a nossa igreja em fé, porque nós não tínhamos dinheiro. And we progressed from one place to another. E progredimos de um lugarzinho ao outro. And each time we were having to believe God. E todas as vezes nós tivemos que ter fé em Deus. And if you have a chance to get his book Led by the Spirit, E se você tiver uma oportunidade de comprar o livro do Pastor Billy Joe, Guiados pelo Espírito Santo, can you get? Yes, I can give a copy. Right. Because that will help you understand. Isso vai te ajudar a entender how my husband felt we had to build debt free. Como meu marido sentiu no coração dele de nunca fazer dívida, sempre pagar em dinheiro e se manter sem dívida. And so today, my son, who is now pastoring, hoje o meu filho, que é o pastor da igreja, he has stepped into a debt-free ministry. Ele quando entrou a ser pastor, ele entrou numa igreja sem nenhuma dívida, nenhuma parcela de pagamento nenhum. The Lord spoke through 3 different prophetic people back in the early 80s. Nos anos 80, Deus falou conosco através de 3 pessoas profetas de Deus. Brother Roberts, Brother Copeland, and Brother Hagen. O pastor Copeland, o Hagen e o pastor Roberts da ORU. And they were not speaking at the same meeting. E eles não estavam falando do mesma reunião, da mesma grupo. But each one of them prophesied that if your ministry is in debt, get out now and don't go back in. E eles profetizaram que se o seu ministério, a sua igreja estivesse em dívida, para sair da dívida e nunca mais voltar para a dívida. It will be critical for the church in the last days to be debt free. Porque seria crítico para a igreja nos últimos dias para estar sem dívida. So right now there is a networking of many ministries. E hoje existe uma network de muitos ministérios for humanitarian aid in reaching the lost. Para ajudar a alcançar os perdidos e ajudar na parte de ação social. But in doing that, we're learning how to do things, of course, debt free. E sempre fazendo isso de uma maneira sem nenhuma dívida. So that means you have to pray to hear from the Lord. Que isso significa que você tem que orar para ouvir de Deus. Every step of the way. Cada passo que você toma. To know when you're to do something. Quando é para você fazer algo. And when you're to hold back. E quando é para você não fazer algo. My late husband and I, we traveled in ministry through the years. Eu e meu marido, nós viajamos pelo mundo todo durante muitos anos. In fact, one of the times I remember being in Brazil. Inclusive uma das vezes foi ao Brasil. Yeah. And so the Lord really put it in our hearts that we had to impart into our congregation the believers doing the work of ministry. E Deus colocou no nosso coração de que era uma função nossa de impartar nos nossos membros de que eles que tinham que fazer o trabalho do ministério. So we are a word of faith church. Nós somos uma igreja de palavra da fé. But we're a little different than maybe some other word of faith. Mas somos um pouquinho diferentes das igrejas comuns de fé. Part of that is because our DNA involves Oral Roberts University. Parte disso é porque o nosso DNA envolve um pouquinho da Oral Roberts University, que é do lado da Christ for the Nations Bible. A parte do Cristo para as Nações, que é as well as Rhema or faith. E o Rhema, que também é aqui em Tulsa. And so we are a mixture. Nós somos uma mistura of all of those in our DNA. De todas essas no nosso DNA.
And over the years, we've had various ministries here at our church E durante vários anos nós tivemos muitos ministérios que passaram aqui na nossa igreja. from the different streams of the charismatics. De diferentes áreas dos ministérios carismáticos. Because God has really dealt with us that we're to be unifiers, Porque Deus sempre falou conosco que nós temos que ser unidos. bridge builders. E nós temos que construir pontes. And so I've headed up the National Day of Prayer here for the past E many eu sou a years, líder do Dia Nacional de Oração dos Estados Unidos. bringing churches E o que together. eu faço é trazer as igrejas juntos And there are others now that are working on this. e outros que estão nos ajudando a trabalhar também. We also have been a very strong supporter of Israel. Nós somos apoiamos bastante Israel. We've worked with Brother John Hagee, Nós trabalhamos com o irmão Hagee, with Christians United for Israel, com as Igrejas Unidas por Israel, because we believe that it's vital for the church to see the connection of Israel and the church today. e porque nós acreditamos que é vital a conexão dos cristãos com Israel. And to understand God's covenant with them A aliança de Deus com eles as well as with us. e conosco também. And so, in reaching people, Em buscando pessoas, alcançando vidas, we would always bring back videos of our crusades that we would hold a overseas gente trazia vídeos e fotos das nossas cruzadas que a gente faz pelo mundo todo. with every crusade outreach that we did. Com cada cruzada e evangelismo que a gente faz, We would raise up a Bible school. a gente levantava igrejas bíblicas. And then out of that, there would be churches that E would be raised dessas up. igrejas bíblicas também saíram igrejas, nasciam igrejas. Because we believe that He wants to multiply. Porque nós cremos que Deus quer multiplicar. And so, in 1991, Em 1991, our church probably transformed somewhat. a nossa igreja deu uma transformada. In 1988, Em 1988, my husband said to me, meu marido falou para mim: "We are a lily white church and we need to make a change." nós somos uma igreja de lírios brancos, mas a gente precisa mudar isso. And so we brought a man to talk to all of our staff. Nós trouxemos um homem para falar com todo o nosso staff, com os nossos And funcionários, then we began purposely to put people in front e começamos a trazer pessoas que colocassem pessoas na of frente do various nosso povo, nationalities. de várias nacionalidades do mundo. And so we knew that if someone came into the church and they saw somebody that looked like them, that they would be apt to come A back. gente sabia que se eles viessem à igreja, vissem alguém no púlpito ou vissem alguém na igreja que parecesse com eles ficariam na igreja. So in the middle of all of that, we were raising up small groups within our church E no meio de tudo isso, nós começamos a montar pequenos grupos na nossa for igreja building relationships, para que possamos criar relacionamentos e but again for comunidade, outreach. mas no foco de evangelizar, de alcançar mais vidas. And so our cell group ministry went through some various changes over the years. E os nossos pequenos grupos têm mudado durante muitos anos, And so, but in 1991, mas em 1991, our church had a big change. nossa igreja fez uma grande mudança. My late husband had heard in his spirit we were to go to Russia, Meu marido ouviu no espírito dele que era para ele ir à Rússia, not just one time, mas não somente uma vez, but 18 months in a row, mas 18 meses, todos os meses seguidos. once a month Uma vez por mês, or a week. ou uma semana por mês. And there had been a prophetic word that the doors of Russia would open Que tinha uma palavra profética que as portas da Rússia seriam abertas. and ministries would sweep across like huge combines, reaping a harvest. E que iam passar, que haveria uma colheita enorme na Rússia através desses 18 meses. So we went and there were two scriptures that God gave us. Então nós fomos e tem dois versículos que Deus nos deu. One was Um foi Isaiah 52, 5 Isaías through 7, 52, 5 ao 7, which God said, "My people have been made to howl, my name has been made and to groan, and my name has been blasphemed meu daily." nome foi blasfemado, meu nome foi passado por más coisas. But Estou they- parafraseando a Bíblia.
But they will know my name. Mas eles conhecerão o meu How nome. beautiful on the mountain are E the feet of them. como lindo é o meu nome nas Published montanhas. videos. Para pregar o evangelho das boas And novas. so that was one scripture, and the other Esse era scripture versículo. was Acts 18, verse 9, Atos 18, versículo 9. where Paul Onde Paulo was in a city, and the Holy Spirit spoke to him and said, "You will be here for a year and a half." Quando o Espírito Santo falou com Paulo e disse: você vai estar nessa cidade por 1 ano e meio. I have people here, Eu tenho pessoas aqui and no one will hurt you, e ninguém vai te machucar, but you will be here for a year and a mas half. você vai ficar aqui por 1 ano So, e meio. so we knew that the Holy Spirit was speaking to us to go. Nós sabíamos que o Espírito We Santo estava shared it falando with com a our gente congregation. de ir à Rússia. Nós compartilhamos com a nossa congregação. We left at 6 o'clock on a Monday morning and returned at midnight on Saturday night. A gente saía às 6 horas da manhã, na segunda-feira de manhã, e chegávamos às 6 da tarde no sábado à noite para poder pregar no domingo de manhã. Our video guy would stay up all through the night to create the video of the meetings. E a nossa equipe de vídeo ficava acordada a noite inteira para poder fazer os vídeos do que aconteceu na semana para mostrar no domingo. And my husband would be preaching in the 9 and the 11 o'clock service, E o meu marido pregava do culto das 9, 10 e 11 da manhã. showing the vision of reaching Russia. E compartilhava a visão de alcançar a Rússia. Because we were on television, many people wanted to go. Porque nós estávamos na televisão, muitas pessoas queriam ir conosco. So they connected with us. E eles se conectaram conosco. We took Bibles and we took our New Life book in the Russian E a language. gente levou Bíblia e levamos um livrinho chamado Esta Nova Vida. So we gave away 1.5 million of them. Nós distribuímos mais de 1,5 milhão desses livrinhos desta Nova Vida no mundo todo. People would come from, Na Rússia. at that time, Russia had 11 time zones. Naquela época, a Rússia tinha 11 horas de zona, sabe? And Fusos. so people would come from the furthest time zone by train to get there. E as pessoas saíam lá da última zona de fuso para vir até a primeira para ir da nossa reunião. And then they would just find a place to stay. E elas achavam um lugar para ficar. But they would take back boxes of books, E elas levavam Bibles, livros e livros, caixas de livros de volta para a cidade delas. because my husband would tell them they can start a church in their flat, Porque their o apartment. meu marido falava para eles: agora você vai e começa uma igreja na sua cidade. Out of that, there were many churches that evolved. E disso nasceu muitas igrejas na Rússia. And but during that time, our congregation caught the vision. E durante aquele tempo, a nossa congregação, os nossos membros enxergaram a visão. Their hearts were so touched. E o coração deles estava tão tocado. We had missions prior to A this, gente sempre teve missões antes da Rússia. but that was like a real thrust for us. Mas isso foi um impulsionamento para nós. So through the years, we've always had teams of young people as well as adults going spring break or summertime. Durante os anos, nós tivemos muitos grupos que iam durante o Spring Break ou durante o verão para a Rússia. And every time we've known that what God is doing in them is just as great as what He's doing through them. E nós sempre soubemos que o que Deus faz neles é tão grande quanto o que Deus faz através deles. Because people catch a vision as well as they are taught a vision. Porque as pessoas conseguem pegar uma visão da mesma maneira que elas conseguem ser ensinadas uma visão. Probably 20 years after my husband had cast the vision for being debt free, Mais ou menos 20 anos depois que meu marido tinha compartilhado a visão de não termos dívidas, a great majority of our church were debt free personally. a maioria dos nossos membros da nossa igreja não tinham dívida também. Wow. Teaching people how to give Porque é quando a gente ensina as pessoas and a how to darem believe e crerem a that Deus their giving was going to be multiplied. que a doação deles seria multiplicado. I realize sometimes people criticize the message of seed faith. Eu entendo que algumas vezes as pessoas criticam a mensagem de semeadura, de semear. But this building and everything we have here Mas todo esse prédio, tudo que nós temos aqui, was because of seed faith. mas foi por causa de semente de fé. In our first year of acquiring this land, E no nosso primeiro ano de comprarmos essa terra, we only had $700,000 from the sale of another property. a gente tinha 750 mil de uma venda de uma outra
propriedade. and this was worth 3.5. E essa terra, o terreno valia 3 milhões e meio. And so it was owned by ORU. E o dono era a faculdade aqui do lado. And they told us that they would have to have the money within 6 months, and we couldn't borrow. Eles disseram pra gente, se você quiser comprar esse terreno na minha frente, você vai ter que pagar em 6 meses e você não pode pedir emprestado para nenhum banco para comprar esse terreno. So we still had to pay our staff. E a gente tinha que pagar os funcionários. And we had never seen that much money. E a gente nunca tinha visto 3 milhões e meio na nossa vida. So my late husband então meu marido asked if we could divide it in half. E ele perguntou se a gente podia dividir em metade os pagamentos. Buy the first parcel of land. Pagar o terreno. Comprar metade do terreno. And buy the second parcel of land. E depois comprar a segunda parte depois de 2 anos. So it was a miracle. Foi milagre. People were giving their savings. As pessoas estavam dando we gave our savings and our checking. Tudo que a gente tinha guardado. Children were giving their piggy banks this big. As crianças estavam dando os porquinhos de dinheiro deles. The whole church, a igreja inteira, went together se uniu to believe for this. Para crer por isso. And then we had to believe God for the buildings, one at a time. Nós tivemos que crer a Deus por cada prédio, porque só tinha um terreno. So this missions work that we were doing was on top of that. E esse trabalho de missões que estávamos fazendo era em cima disso. Era na mesma época. So our ministry here in our city. O nosso ministério aqui na nossa igreja, nessa cidade. Because God spoke to us, we had to reach our city and the world. Porque Deus falou conosco que nós éramos para alcançar a nossa cidade e as nações. We know we're not the only ones. Nós sabemos que nós não somos os únicos. But if everyone has an attitude that somebody else will do it, mas se cada tiver a atitude, ele está fazendo, they'll never get done. A gente nunca vai alcançar o mundo. So my late husband got a word from the Lord. Meu esposo recebeu uma palavra do Senhor to go into low-income apartment housing of our city. Para ir para apartamentos de baixa renda. To share this gospel message. Para compartilhar a mensagem do evangelho. With testimonies. Com testemunhos. Of people that had come out of nothing and pessoas que saíram de nada e de gangues e vieram. Miracles that had happened. Milagres começaram a acontecer. So every month we did this in our city. Todos os meses começamos a fazer isso na nossa igreja. In a different apartment complex. Em diferentes áreas da nossa cidade. There would be 12 adults under our tent. Tinha 12 adultos debaixo de uma tenda. And 250 of the children in the children's area. 250 crianças na outra tenda. Because porque the parents didn't want their kids around them. Porque os adultos não queriam os filhos perto. And the people we were reaching were drunk or on drugs. As pessoas que a gente estava alcançando estavam bêbadas, drogadas. We would tell our people. A gente dizia para os nossos voluntários. When you go to an apartment, quando você vai num apartamento, if you get someone to come out, se você conseguir alguém que saia, stay with them. Fica com ele, não deixa ele sair. On a dog. Tipo, pega no braço dele e fica com ele. If they get up, you get up. Se eles levantarem, você levanta. If they go to the bathroom, you go to the Se bathroom. eles forem no banheiro, você vai no banheiro com eles. If they say they have to go back to their apartment, you go back to their apartment. Se eles tiverem que voltar ao apartamento deles, anda com eles. And get them back here. E traz eles de volta para cá. So we saw people delivered. Nós começamos a ver pessoas sendo libertas, curadas. People starting groups in their homes. Pessoas começaram pequenos grupos na casa deles. One time used to sleep all day. Teve cara que dormiu o dia inteiro. Because the drug man would come the first night we were there. Porque tinha cara que vinha de drogas na primeira noite que a gente estava lá. But we were hitting against the works of Mas darkness. A gente estava batendo contra as forças das trevas. Right. And going where the fish were. Estávamos onde os peixes estavam. During that time, we had a few people leave our church. Nós durante aquele tempo algumas pessoas saíram da nossa igreja. They felt like they didn't want their children to be around anything unclean, and those other children didn't know how to act in church. Eles não queriam que os filhos deles estivessem perto dessas crianças que não sabiam como agir na igreja. So we prayed, and God showed us what to do in the middle of all of E that. Deus nos mostrou o que fazer no meio de todas essas situações. But we released our faith in the Scripture. Mas nós liberamos a nossa fé com base na palavra. And we said, well, we'll just sow those people. E nós vamos abençoar, semear essas pessoas em outras igrejas. And
God will multiply back. E Deus vai multiplicar outras famílias para nossa And igreja. God gave us a scripture from the Old Testament where E Deus nos deu um versículo do Velho Testamento. David was. Davi, Many men started coming around David, King David. que muitos homens estavam vindo cercando Davi, que não era rei na época. And they said, we recognize that you have the hand of God on you as a leader. Que eles diziam para Davi, nós reconhecemos que você tem a mão de Deus sobre você como um líder. And we're here to surround and support you. Mas nós estamos aqui para te apoiar e estar com você. The Bible says daily God would bring these mighty men around him. E na Bíblia diz que diariamente Deus trazia homens poderosos para estar com ele. And one tribe was a tribe of Issachar who understood the times E to uma know what Israel tribo should do. era a tribo de Issacar que entendia os tempos e o que tinha que ser But feito. this was when he was running from Saul. E isso era quando Davi estava correndo de He Saul. was not king. Ele não era rei ainda, But that anointing was mas on his aquela life. unção estava sobre a vida dele. And it says that these men came, they were Que distressed, esses homens estavam perturbados, they were in debt, eles estavam com dívidas and they were e discontent. eles estavam descontentes. And God turned those men into his E mighty men. Deus virou esses homens a serem homens poderosos na terra. And we saw that with E nós vimos isso acontecer na nossa igreja. people that come out of all kinds of horrible Homens backgrounds, pessoas que saíram de todos os tipos de passado. and they became mighty. E eles se tornaram homens poderosos na terra. So, whenever you go through a transition or a situation like that, where you Quando have você passar por situações como essa, de transições ou de mudanças na sua igreja, a few people leave, quando você tem algumas pessoas saírem da igreja, rather than grieve ao invés de você sentir a dor and da get perda stuck in your grief, e ficar perdido, parado, paralisado na sua perda, you choose to release them você escolhe liberá-los and believe that God is going to lead them e crer que Deus vai guiar eles para a and that God is igreja going to lead you. e que Deus vai guiar And você. that God will replace Que Deus whoever was a vai strong trazer person novas pessoas mais fortes, with someone strong Amém. also. com também forte para estar na sua igreja. We have always Amém. taken the scripture that we go from strength to strength. A gente sempre leva, a gente sempre fala esse versículo, que nós vamos de força em força. Because sometimes when a staff person leaves, Porque às vezes quando alguém do nosso staff, do that's funcionário been nos very deixa, strong, isso nos machuca muito. you have to release your faith Mas você tem que liberar a sua fé, that you're not going to go backward, que você não vai para trás, but that you're going forward mas que você vai para frente, você vai as they prosseguir. go forward. Porque eles também vão para frente. You choose to say, Você resolve dizer, we're going to go from strength to strength. eu vou continuar de graça em graça, de And força God em is força. going to raise up a E strong Deus vai person. levantar uma nova pessoa ainda mais forte do que a outra. We've watched this over and over E nós through the years. vemos isso acontecer diariamente na nossa igreja. So, my late husband had gotten sick back in 1990. E meu marido começou a ficar doente mais ou menos em 1990. And he felt like Jesus appeared to him in the hospital where he E was. Jesus apareceu para ele no hospital onde ele estava. And he felt like he was healed. E sentiu que Jesus o curou naquele momento, em 1990. 21 years later, 21 anos depois, this illness came on him. essa mesma doença voltou a ele novamente. So when he went to the doctor, Quando ele foi ao médico novamente, the doctor said, "Do you remember me?" And e o my médico husband said, disse, "No." você lembra de mim? E meu marido falou, não me lembro. He said, "I was called on your case 21 years ago. Eu fui chamada ao seu caso 21 anos atrás. We did not know what you had." Nós não sabíamos o que você tinha 21 anos So atrás. we each three had different opinions. E três médicos de nós tínhamos três diferentes He opiniões. said, "I believe I was correct, E eu creio que eu estava certo. but now we have a medicine that helps to heal that." Nós agora temos um remédio que ajuda a curar isso. So my husband, started getting medicine at that E meu time. marido começou a tomar remédio naquela We had época. come back from Rwanda, Nós tínhamos voltado da Ruanda. and he was very ill. Ele estava muito doente. And so that following year, No ano in the seguinte, fall, em agosto. that summer Aquele verão, he was looking good. ele estava bem, saudável. Everything looked well. Ele His estava reports.
com a saúde bem. But then he stepped back into the stress of everything. Of Mas aí ministry. quando voltou pro estresse do ministério, de And trabalhar, de pastorear, that illness then popped aquela back up. doença voltou a ele, começou a Then voltar. it transformed E transformou, from a type of leukemia into a lymphoma. se mudou de leucemia para um linfoma, And de câncer. it was an aggressive one. E foi um bem agressivo, And then he passed e ele morreu the Sunday before Thanksgiving no domingo antes de Thanksgiving, in 2009. em 2009, que seria It's on a esse domingo Sunday. amanhã. It's Foi neste interesting. domingo, que seria amanhã, o My, aniversário de my morte dele. dad passed about 6 weeks later on a Sunday. O meu pai morreu 6 And- semanas depois que meu marido morreu naquele domingo, Just um domingo about também. 3 or 4 years ago, my mother passed on a Sunday. E They all passed on a minha Sunday. mãe também morreu 3 anos depois, num domingo também. Interesting. É interessante, isso foi todos domingo. But when my husband passed, I heard the voice of the Lord tell Quando me, meu marido morreu, eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo. you're going to have to step up and steady the ship and move it forward. Você vai ter que se levantar e guiar o navio. We were different personalities. Nós somos muito diferentes, eu e meu marido. My late husband was a very good businessman, Meu marido era um homem de negócio, ele era muito bom nisso. and I was weaker in that area. E eu era mais fraca nessa área. But we had an associate pastor Mas nós tínhamos um pastor associado who had been really watching my husband and que tinha aprendido muito com meu esposo had a sense of responsibility to help. e tinha o senso de responsabilidade de ajudar. And so then the board asked for me if I felt I could pastor. E a igreja pediu para que ela tomasse lugar para pastorear. And I said, well, the Lord's already spoken to me E about eu it, disse, yes. sim, o Espírito Santo já falou comigo sobre isso. But we are an octopus of ministry. Nós somos um polvo divino. Nosso ministério é um polvo. And so, like today, I was out at Tulsa Dream Center. Hoje, por exemplo, eu estava lá no Tulsa Dream It Center. is our outreach in North É Tulsa. a nossa parte de alcance e na parte So we had norte a de great big Tulsa. feast and Nós fed tivemos uma festa enorme. many of the poor people. Nós alimentamos milhares de pessoas We have a carentes. church out there as E well. temos uma igreja lá também. So anyway, we had a whole lot going on. We have Tinha a muitas camp. coisas acontecendo. We have a camp. Temos um out- acampamento, we call it Camp Victory, and it's que out chamamos de o acampamento Victory, 45 minutes from que é the mais city. uns 45 minutos daqui. And so we have a church out there as well. Temos uma igreja lá também. So there's a lot of activity here all the Tem time muitas atividades aqui na igreja o tempo inteiro. because we have our kindergarten through 12th grade. Nós temos também a nossa escola que vai até desde 3 meses And our- até o colegial Our adult formal, Bible, para a our faculdade. adult Bible E nós também college. temos a nossa escola, nosso college, nossa faculdade aqui. And that's going on every day. Isso acontece todos os dias aqui nesse prédio. So I teach one day a week. Eu ensino, dou aula uma vez na semana. But on Sunday nights, I E no teach domingo à noite tem um culto que ela que on ensina também. in a group Sunday Um grupo, nights. todo domingo à noite ela tem um culto. But in 2014, Mas em 2014 I transitioned to my son, eu passei a igreja para o meu filho Paulo. Paulo. and so right now, this week, Paul is in Ghana, Mas essa semana meu filho está em Gana. and his wife is here with their children. A They have esposa 5. dele está aqui, eles têm 5 filhos. Oh boy. Só and, Deus sabe como eles fazem. and so she had 4 of them out of the Dream Center today. Ela estava com 4 deles lá no Dream Center hoje de manhã. And so their house is constantly activity. E a casa deles tem muitas atividades com 5 crianças pequenas. But when I was praying Mas quando eu estava orando, while I was pastoring, quando eu estava I pastoreando, heard the number 5. eu ouvi o That it número would be the 5, 5th year que seria o for quinto me to ano transition. para mim, para fazer a transição para o meu filho. Now, you know, I believe God is raising up men, women, children, teens Eu in creio que this Deus tem time levantado homens, mulheres, jovens, crianças, because He wants everybody porque Ele quer todos nós in reaching this harvest, e alcançando a colheita dele, which is another reason we have a Christian school. que é um dos motivos porque temos